Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a última questão da terceira aplicação da prova do Enem em 2014. Estamos seguindo a prova cinza. Galera, se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo, isso ajuda bastante o canal e a gente está querendo se manter por bastante tempo aqui no YouTube. Galera, a questão 180 é uma questão que envolve uns calculinhos ali. A gente vai ter que multiplicar números grandes, vai ter que subtrair, tem bastante cálculo, mas não é difícil de fazer. Vamos lá ver o que ele está pedindo, ó. A forma e as dimensões de um campo de jogo para o futebol são estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, o INMetro, definindo no documento regras do jogo que o campo seja retangular e que possua os limites máximos e mínimos para largura e comprimento apresentados na figura a seguir. Então tá aqui o campo, ó. A gente sabe que essa medida aqui tem que ter algo entre 90 e 120 metros, e aqui, ó, essa medida tem que ser entre 75 e 90 metros. Estabelece também que o campo deve ser dividido em duas metades iguais e que o ponto central deve estar localizado no centro do campo, para dividir os lados de cada um dos times, né? Qualquer campo que atenda a esses requisitos é considerado um campo oficial. Para a irrigação da área gramada do campo do jogo, em determinada região do país, são gastos em média 6 litros de água por metro quadrado a cada dia que passa. Então vamos só anotar essa informação que ela é muito importante. Daí vamos para a pergunta da questão, ó. Qual será a economia semanal? Informação importante, uma semana tem 7 dias. Então, qual a economia semanal de água de irrigação em litros de um campo de futebol oficial que possua as dimensões mínimas de comprimento e largura em relação a um campo construído com as dimensões máximas? Então, a gente tem que achar a área desse campo de futebol mínima, que vai utilizar as dimensões mínimas, e a área desse campo de futebol máxima, que vai utilizar as dimensões máximas. Sabendo que a gente tem, então, a área máxima e a área mínima, a gente vai ver quantos litros de água a gente precisa a cada dia para irrigar esses dois campos de futebol e depois ver qual a economia em uma semana. Vamos fazer, então, aqui, ó, primeiro, as dimensões mínimas. A área desse campo de futebol, utilizando as dimensões mínimas, vai ser... Galera, isso aqui é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, se a gente quer a menor área, utilizando as dimensões mínimas, a base vai ser 90 metros, que é a menor base que pode ser enquanto o campo ainda é oficial. Então, base vezes altura, e a menor altura possível aqui é 75 metros. Então, efetuando essas continhas aí, a gente vai ter 6.750 metros quadrados de área para o menor campo oficial que existe. Por que metros quadrados? Porque a gente usou 90 metros, 75 metros, metro com metro, metro quadrado. Vamos para a dimensão máxima agora. Fazendo base vezes altura com a maior base possível, 120, vezes altura com a maior altura possível, 90. Então, usando essas dimensões máximas aqui, a gente tem a área máxima. Efetuando essas continhas, vai dar 10.800 metros quadrados. Agora a gente usa a informação da irrigação. Eu vou até botar agora a canetinha azul. Se eu sei que eu utilizo 6 litros para cada metro quadrado, então, para 6.750 metros quadrados, quantos litros eu vou utilizar? Basta multiplicar um pelo outro, não é? Mas eu sei que tem gente que não consegue ver essa multiplicação assim tão rápido. Como é que a gente faz para enxergar, para ter certeza que é uma multiplicação mesmo? Se tiver alguma dúvida, né? Faz uma regra de 3. Olha só. A gente sabe que 6 litros conseguem irrigar 1 metro quadrado. E eu quero saber quantos litros precisam para irrigar 6.750 metros quadrados.
Faço aqui a regra de 3 simples e direta, efetuando a multiplicação cruzada. A gente vai ter 1 vezes interrogação, que vai dar interrogação, é igual a 6 vezes 6.750. Efetuando essa multiplicação aqui, a gente vai chegar em 40.500 litros. Por que litros? Porque a interrogação está na coluna dos litros aqui na regra de 3, né? Então tem que sair na unidade litros. Galera, o que isso aqui representa? Isso aqui representa a quantidade de água necessária para um dia, porque a gente tem aqui, ó, 6 litros por metro quadrado a cada dia. Como a questão pede a economia semanal, então eu vou descobrir qual o gasto semanal de água para essas dimensões mínimas. Vou até trocar de caneta aqui, ó, vou pegar canetinha vermelha para cada passo ficar de uma cor diferente. Olha só, para achar o gasto semanal de água, eu pego o gasto de um dia e multiplico pelo número de dias que tem na semana, que é 7. Efetuando essas continhas, a gente vai ter que o gasto semanal é 283.500. Isso para as dimensões mínimas. Agora vamos para as dimensões máximas, daí a gente faz um pouquinho mais rápido, né? A gente já viu aqui que a lógica é multiplicar 6 pela área, então eu vou pegar aqui, ó, 6 vezes a área, que é 10.800, isso vai dar 64.800, que é o gasto de um dia. Né? O azulzinho aqui a gente está achando o gasto de um dia. Agora, com o vermelhinho, a gente acha o gasto semanal. Basta pegar os 64.800 e multiplicar pelo número de dias da semana. Agora, para fechar todas as cores, eu vou finalizar a questão na canetinha verde. Olha só, se eu sei o gasto semanal de cada um deles, a economia vai ser um menos o outro. Né? Isso aqui é quanto eu gastaria nessas dimensões máximas e esse é quanto eu gastaria aqui. Então a diferença me dá a economia. Vamos efetuar essa subtração, ó. 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 6 menos 5 dá 1, 3 menos 3 dá 0, 5 menos 8 não dá, então 5 pede emprestado. O 4, quando ele empresta, vira 3. E o 5, quando toma emprestado, vira 15. Então eu vou ter 15 menos 8, que dá 7. E 3 menos 2, que dá 1. Essa aqui, então, é, em litros, né, a nossa economia. 170.100, que está na resposta letra Charlie. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Beleza, galera? Então, um grande abraço e até a próxima.